Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Versículo bem conhecido. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Amém? Igreja, Deus, e nós conhecemos através do livro de Gênesis capítulo 1 e diante, Ele é criador dos céus, da terra, dos ares, da natureza, dos animais, dos seres humanos. Ele criou todas as coisas. E quando nós lemos o livro de Gênesis, o livro da criação, o começo, que fala da criação perfeita, principalmente do universo e do jardim do Éden, a Bíblia fala assim: e criou Deus os céus e a terra, e fez separação entre o mar e a terra seca, e viu que isso era bom. Aí daqui a pouco Deus cria o universo. Aí a Bíblia fala: e criou Deus o universo e viu que isso era bom. Aí Ele cria a natureza, o que nós conhecemos, as plantas, as árvores, as ervas, os arbustos, todas as situações que envolvem a natureza. E a Bíblia fala que Ele viu que isso era bom. Aí Ele cria também os animais terrestres, marinhos, que rastejam, todo o que voam, todo tipo de animal, e a Bíblia fala que Ele viu que isso era bom. Aí Ele criou o homem, e Ele viu que para o homem não tinha ficado bom. Ele percebeu que para o homem faltava algo, para o homem faltava alguém. Algumas pessoas até dizem aquele bordão: antes só do que mal acompanhado. Mas igreja, aqui como não havia o pecado ainda, Ele não disse que o problema era o pecado, Ele também não disse que o problema seria a dor, o sofrimento, mas Ele viu que um grande problema para o ser humano seria a solidão. A pessoa estar sozinha. É por isso que nós acabamos de ler: e disse o Senhor Deus, não é bom. Tudo que Ele criou era bom, sim ou não? E viu Deus que isso era bom. Aí Ele olha para o homem e fala assim: não ficou bom. Falta uma ajudadora, falta alguém para completar. O pecado não é o problema, o sofrimento não é o problema, a dor não é problema, mas ele ficar sozinho é problema. A solidão, sim, é um problema. Igreja, podemos ter dinheiro, podemos ter uma boa casa, podemos ter um bom carro, uma boa moto, uma boa condição, um bom jardim, mas se nós estivermos sozinhos, sempre vai faltar alguma coisa. Porque nós não temos com quem dividir, nós não temos com quem compartilhar, nós não temos com quem aproveitar. Nós precisamos entender que sozinho nós não conseguimos nada, porque eu até anotei aqui, fomos criados para relacionamentos. Pastor, mas a pessoa é chata. É, mas melhor com ela do que sem ela. Pastor, mas a pessoa é ignorante. Amém. Você também não é o mais perfeito. Você também tem dificuldades. Somos seres em aperfeiçoamento. E eu conheço pessoas que chegam na sua idade avançada e não aperfeiçoou ainda, não melhorou, não conseguiu aprender nada. Como também vejo pessoas que chegam na sua velhice
sábias, calmas, pessoas totalmente íntegras e inteligentes, pensam para responder, não falam no calor do problema, da dificuldade. Igreja, fomos criados para relacionamentos, alianças e propósitos, e não para vivermos isolados. Muitos aqui têm empresa, muitos aqui são empresários, muitos aqui trabalham como profissionais liberais, ou seja, tem uma profissão. Se o Evandro não atender bem os seus clientes na barbearia, não tiver um relacionamento com os seus clientes, eles vão trocar de lugar. Se o Igor não atender bem as pessoas que entram lá na onde ele trabalha, na empresa, as pessoas não vão comprar com ele. Se a Carla não atender bem lá no Mercadinho Arroio, as pessoas também não vão querer estar com ela. Se a Adriana não continuar batendo nas crianças lá, né, Adriana? As mães vão denunciar ela. Igreja, nós precisamos entender que tudo na nossa vida exige relacionamento. Porque nós somos criados para ter relacionamentos. Por que muitas vezes a casa não vai para frente? Porque muitas vezes dentro da casa, a Júlia está puxando para o lado, o Arthur para o outro. É um cabo de guerra. Eles não estão juntos puxando para o mesmo lado. Eu estou brincando, porque eles nem são casados ainda. Mas é isso que acontece. Relacionamentos, a gente precisa estar junto, a gente precisa entender, a gente precisa compreender, a gente precisa entender que o problema das nossas vidas não são as pessoas, mas a solidão. O problema das nossas vidas é que muitas vezes nós não entendemos que a pessoa que está do nosso lado, no nosso caso aqui, o nosso cônjuge, ela faz parte de um propósito maior. Ela está ali porque existe um propósito para aquela situação. E nós precisamos entender que existe um projeto divino chamado família. Hoje é o dia da mulher e por isso que eu escolhi esse texto para ministrar. Igreja, se não fosse uma mulher, eu como homem não estaria aqui. Se não fosse a dona Conceição, eu não teria nascido. Hoje eu li uma frase muito interessante, muito profunda no Facebook de um amigo meu, o Célio Moura, vocês até conhecem ele da rádio. Ele falou assim: o único transporte que te traz à terra é uma mulher. É o único meio de transporte que te traz à terra. De outra forma você não vem. A ciência está avançada, existe um monte de circunstâncias, inseminação artificial, isso e aquilo. Mas uma mulher precisa gerar. Uma mulher precisa fazer o transporte. Igreja, vamos entender algumas coisas nesta noite. Primeira coisa que eu quero que você entenda neste texto que nós acabamos de ler, e eu vou ler de novo para mim comentar isso com vocês. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. A primeira coisa que você precisa entender: Deus conhece a sua necessidade. Adão não pediu uma mulher. Adão não pediu uma ajuda para Deus. Mas Deus olhou e viu que existia uma necessidade. A primeira coisa que nós temos que aprender na nossa vida é que quando o Arthur e a Júlia casar, Deus sabe que eles precisam de uma casa. Deus sabe disso. Igreja, como que isso é maravilhoso, e Deus me trouxe isso na memória agora, porque nem está anotado ali nas minhas anotações. Quando eu comecei a trabalhar na JS Amarela, como eu entrei como guardinha do Arpron, eu ganhava muito pouco.
E mesmo sendo registrado, eu ainda ganhava muito pouco. Trabalhava que nem um condenado, mas ganhava pouco. Eu entrei na JS Marelli em 97. Em 2003, 6 anos depois, eu me casei. Igreja, e quando eu me casei, eu falei, meu Deus, como que eu vou sustentar uma casa, né? Que loucura que eu estou fazendo. Mas a Simone também trabalhava, eu falei, então vai dar certo. 2 meses depois que nós casamos, a Simone foi dispensada do trabalho. Foi mandada embora. Eu falei, agora ferrou. Porque eu casei, aluguei um apartamento porque aconteceu uma situação lá na casa da minha sogra, eu tive que sair, e a Simone foi dispensada. E eu ainda fiz outra loucura, peguei todo o acerto da Simone e fui na Móveis Carmo, que hoje eu acho que nem existe mais, ou existe, eu não sei, e comprei todos os móveis que faltavam para o apartamento. Falei, vamos pegar esse acerto aí, vamos mobiliar o apartamento. Mobiliamos o apartamento inteirinho, apartamento alugado na época. Igreja, na outra semana o meu diretor me chamou e dobrou o meu salário. Literalmente ele dobrou meu salário. E eu falei assim, nossa, ô Sérgio, que benção, obrigado por ter feito isso por mim, eu estava precisando. Ele falou, agora você tem uma família. Então agora você tem responsabilidades, você precisa ganhar mais para sustentar a tua casa. Então nada mais justo do que a empresa honrar você aí. Igreja, a hora que eu nunca vi isso na minha cabeça, viu? Agora aqui ministrando para vocês que Deus conhece as necessidades do homem, Deus me trouxe isso na cabeça. Deus me trouxe essa lembrança daquele diretor falando para mim, você tem uma família e agora você precisa ganhar um pouco mais. Igreja, era Deus vendo e suprindo as minhas necessidades. Por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas dúvidas, os nossos erros, as nossas falhas. Ele conhece tudo que nos envolve. Inclusive a Bíblia fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque eu sei a tua necessidade. Eu sei aquilo que falta. E eu vou completar na sua vida. Eu vou acrescentar para você. Mas ficamos nervosos, brigamos com o cônjuge, brigamos com os filhos, brigamos com todo mundo, por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o propósito. Deus tem um propósito. Deus identificou algo incompleto naquela criação que era o homem. E falou, eu vou fazer uma ajudadora, eu vou fazer uma adjuntora para ajudar, para tirar a solidão, para estar na frente, junto no trabalho com este homem. Algumas verdades que nós aprendemos, igreja. O ser humano foi criado para relacionamentos. A solidão não é parte do plano original. Solidão, estar sozinho, não é parte do plano original. Nós temos dificuldades em lidar com pessoas, temos dificuldades em trabalhar com pessoas, temos dificuldades dentro da nossa casa, porque o marido foi criado de um jeito, com uma tradição, de uma forma pelos seus pais, a esposa foi criada de outro jeito, de outra forma, com outras tradições, e pegar essas duas tradições e colocar dentro de uma casa e fazer dar certo, é muito complexo, não é fácil. Não é fácil. A Simone sempre fala para as meninas, cuidado na hora que vocês forem escolher alguém para se relacionar. Vocês têm exemplo dentro de casa. Vocês têm exemplo fora de casa. Então saibam escolher. Saibam tomar a decisão correta, porque senão você vai sofrer. Deus conhece necessidades, igreja, que ainda nós nem temos aquela necessidade, mas Deus conhece, Deus sabe.
Então aquilo que você ainda não imaginou que você vai necessitar, Deus sabe e já está providenciando e já está trabalhando, antes mesmo que você perceba. Deus prepara algo sempre mesmo antes de nós pedirmos. Gênesis capítulo 2, 21 ao 22, no mesmo texto, um pouquinho para baixo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse-lhe Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Segunda coisa que nós temos que aprender, segunda verdade que nós temos que aprender, é Deus quem prepara a ajuda. Quando nós buscamos a ajuda, nós sempre erramos. Por quê? Porque nós sempre buscamos no lugar errado. Agora, quando Deus prepara, igreja, não foi Adão que gerou a mulher, foi da costela de Adão, mas quem que gerou? O próprio Deus. Ele viu a necessidade, ele viu que Adão precisava de alguém porque estava sozinho e solitário, e ele providenciou na vida da pessoa. Ou seja, igreja, na minha vida e na sua vida não é diferente. Ele olha, ele vê a necessidade e ele providencia. Agora, quando nós saímos que nem louco fazendo conforme a nossa vontade, nós erramos, nós falhamos. Igreja, eu nunca esqueço quando aconteceu a pandemia, que nós fazíamos a coleta de alimentos lá no Ceasa para ajudar as famílias mais necessitadas, inclusive ajudamos bastante ali no Renascer ali. Quando nós começamos, eu colocava dentro do meu carro, e era uma coisa fora do normal, porque o meu carro não cheirava, não tinha cheiro de alimento, e muitas coisas, a Carla faz esse trabalho, ela sabe, por mais que escolhe, ainda a Carla compra, eu ganhava, muita coisa vem estragada na minha situação, e o cheiro de estragado, o chorume que solta, né, é muito fedido, mas meu carro nunca cheirou nada. E um dia eu estava refletindo, eu falei: Senhor, como seria bom se eu tivesse uma caminhonete, porque tem vezes que eu não consigo levar tudo, tem vezes que eu não consigo carregar tudo, porque está aumentando a demanda, está aumentando também as doações, e eu não consigo levar tudo. Igreja, eu nunca esqueço, Deus falou para mim assim, ó: você já tem a caminhonete, o seu cliente já te ofereceu ela. Eu falei: nossa, é verdade, o cliente tal me ofereceu uma caminhonete 2008, e era o ano que eu queria comprar mesmo. Eu falei: eu vou perguntar para ele quanto que é essa caminhonete. Aí eu liguei para ele e falei: seu Carlos, tudo bem, o senhor vendeu a caminhonete? Ele falou: não, ainda não. Você quer ver ela? Eu falei: quero. Então tá bom, eu vou levar ela aí para você ver. E ele levou para mim lá na JS Amarela. A hora que eu olhei a caminhonete, eu falei: nossa, que caminhonete bonita. Chamei o Zé Augusto para olhar, o Zé Augusto olhou, falou: se você não comprar, eu vou comprar, porque essa caminhonete não tem duas em Rio Preto, e vou falar para você, não tem duas no estado de São Paulo, você não acha outra igual essa. O Dario lembra dela, que o Dario que lavava. Aí eu falei: seu Carlos, quanto que o senhor faz ela? Ele falou: X. Eu falei: se eu te der tanto hoje, tanto sexta-feira e tanto a semana que vem, você me vende ela? Tô a chave. Você consegue me levar ali no Carrefour? Eu falei: meu Deus, quando é de Deus, a coisa é diferente, né?
Eu falei, tudo bem, levei ela no Carrefour, cheguei em casa, a Simone falou assim para mim, eu não acredito que você comprou esse carro. Eu falei, comprei. Mas você nem vendeu o outro. Eu falei, eu sei, eu tenho uma semana para vender. Mas vamos ver o que vai dar. Bom, igreja, deu tudo certo. Mas Deus viu a necessidade. E falou, vou te ajudar. Pode ir lá, teu cliente está vendendo uma e ela te serve. Igreja, e eu estava pensando em comprar uma caminhonete velha, capine simples, bem simples, para poder fazer esse trajeto. Na verdade, Deus me deu uma caminhonete dupla, completa, que serviu toda a minha família durante anos. Inclusive, depois Deus teve que aparecer para mim e falar, vende ela, porque eu tinha um apego naquela caminhonete por causa da situação que envolveu a compra dela, que parecia uma idolatria. Tanto é que eu falava, eu não vendo isso aqui, não vou vender, é minha. Um dia Deus apareceu para mim, eu estava orando de madrugada, Deus falou para mim, abre a porta. Eu abri a porta, eu olhei a caminhonete, Ele falou assim, vende. E eu já contei esse testemunho aqui. Eu falei, não vendo, Senhor, está amarrado em nome de Jesus, é Satanás falando comigo aqui. Daqui a pouco de novo, abre a porta, vende. Eu falei, Senhor, se for você que está falando, amanhã, quarta-feira eu vou anunciar. Se até sexta-feira não tiver vendida, eu cancelo o anúncio e nunca mais vendo essa caminhonete como eu já prometi. Eu anunciei na quarta, vendi na quinta. O cara pagou em dinheiro. Eu falei, então o senhor estava nesse negócio. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é, deixa Deus preparar. Deixa Ele fazer. Não vai você querer agir com as suas próprias mãos, deixa Ele preparar, porque quando Ele prepara, é de uma forma perfeita. Deus fez Adão dormir, tirou uma costela e formou a mulher. O que vem de Deus não precisa ser fabricado por nós homens, porque Ele faz acontecer. Outra verdade, Deus prepara aquilo que completa o propósito. Naquela época da caminhonete, eu tinha um propósito de pegar os alimentos no Ceasa, e enquanto eu tive fazendo esse trabalho, eu tive caminhonete. Hora que acabou esse trabalho, que não era mais necessário, aí eu vendi, não tive mais caminhonete. Então Deus completa o propósito. Tem um propósito, eu vou fazer acontecer para que aquilo dê certo. Relacionamentos fora de Deus, fora daquilo que Ele prepara, igreja, traz dor, traz dificuldade, traz problemas. Muitas vezes nós não entendemos a forma que Deus age e por isso sofremos. Eu até preguei aqui há um mês, 40 dias atrás, não me lembro. O povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Aí eles vão tomando decisões, eles vão fazendo loucuras, eles vão deixando aquilo que é o propósito, eles vão deixando aquilo que Deus preparou. Eu vou até citar o Dario, porque ele já falou isso várias vezes, que uma vez ele estava orando para fechar o estacionamento e trabalhar para uma pessoa que tinha oferecido um emprego para ele para ganhar até mais, e ele pôs em oração, Senhor, é para mim ir? E ele conta, e depois se ele quiser até contar o testemunho ele pessoalmente, porque eu estou falando por ele aqui, e às vezes não estou falando todas as palavras corretamente, ele fala que Deus falou com ele, eu estou contigo aqui, lá não. Ou seja, no estacionamento eu estou com você, lá não. E ele falou, pastor, eu lembrei de como que foi o estacionamento, porque quando eu fui lá, que ele estava mudando de lugar, ele estava todo preocupado, porque tinha pedido uma documentação, e ele não tinha a documentação completa, tinha algumas adversidades ali na documentação que poderiam impedir. Eu ainda falei para ele, Dario, manda a documentação, irmão. Lembra disso, Dario? Manda a documentação, cara, você está preocupado antes, deixa acontecer. E a mulher pegou a documentação e falou, tá certo, pode fazer o contrato aí, vai dar certo. Então Deus falou para ele assim, ó, eu estou contigo aqui. E depois de já ter dado tudo certo, dele já ter montado um novo estacionamento, depois de ele já ter feito tudo novo. Igreja, quando Deus está no propósito, não tem dor, porque Ele está ali, Ele está te sustentando, Ele está te ajudando. Por mais que vai ter dificuldade, vai ter adversidade, vai ter problema, sempre vai existir. No mundo tereis
aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está falando assim, eu que sou em forma de Deus, que larguei toda a minha glória, mas que tenho todo o poder do Espírito Santo, estive na terra e passei por lutas, e passei por aflições, inclusive fui pendurado num madeiro, passei por dor. Nenhum de vocês sentiu essa dor, nenhum de vocês passou por esta dor. Tiago, se não me engano, até fala, a dor de vocês é momentânea, não é até a morte. É uma dor ali momentânea, é algo que está passando pela sua vida. Mas Jesus resistiu até a morte. Igreja, o que Deus prepara para as nossas vidas encaixa no propósito. O que Deus prepara, Ele sustenta. Agora, o que Ele não prepara, aí é onde vem o sofrimento, onde vem as lutas e as dores. Por quê? Porque não foi preparado por Ele. Gênesis 2, 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A ajudadora, ou adjutora, dependendo da palavra, a Bíblia e a versão, ela não é inferior a você. Ela não é uma pessoa para você pisar, senão Deus teria tirado um osso do pé. Também não é uma pessoa para dominar você, para estar acima de você, porque senão teria tirado da cabeça. Mas se Ele tirou da costela, do lado do coração e ao lado do homem, é para estar junto, é para amar, é para compartilhar, é para viver os momentos difíceis e também os momentos bons. Tem pessoas que se sentem inferiorizadas, por quê? Porque o cônjuge humilha, o cônjuge não dá o devido valor. E aí a pessoa não está ali em oração para aquela coisa dar certo, porque ela é maltratada. Igreja, ajudador em hebraico, eu até anotei aqui, ó, é Ezer, auxílio forte, suporte. Ou seja, se você entender o propósito de ter uma esposa, se você entender o propósito de ter um esposo e souber entender que Deus está naquele negócio, você vai ter um bom auxílio, um auxílio forte. Você vai ter alguém para estar junto com você e te dar o suporte necessário para que você alcance grandes voos. Mas se você humilhar, se você não tratar bem, você não vai ter esse suporte, você não vai ter esse auxílio. Aí você vai ter que aprender a nadar sozinho. Sozinho eu até vou, mas junto com alguém eu vou mais longe. Eu consigo ir mais longe. Igreja, nós precisamos entender que a mulher não foi criada para dominar, mas também não foi criada para ser inferior. Ela foi criada para um auxílio forte, um suporte. Eu falo pela minha esposa, pela pastora Simone. Ela sempre fala isso, principalmente aqui pregando, eu não sei fazer nada, igreja. Eu sei o meu trabalho. Eu vou falar fazer nada, porque senão vai falar, isso daí é um encostado, né? Mas não é isso. Eu sei o meu trabalho. Agora, dentro de casa, eu não sei realmente onde está as minhas meias. Tanto é que eu vou tomar banho, ela já põe lá em cima da cama lá, a roupa que eu vou usar. Porque o dia que você me vê de tudo de qualquer jeito, o short azul, a camisa laranjada, você pode ter certeza que ela está com a irmã dela, ou ela está com alguém fora de casa, e eu que me troquei. Eu que me arrumei.
Ainda a Emanuele até fala, ixi pai, olha, você não arruma uma outra mulher para trair a mãe desse jeito, mas de jeito nenhum. Que outro dia eu estava saindo para ir para academia, tudo de qualquer jeito, porque eu não sei. Ela que faz almoço, ela que faz a janta, ela que cuida das meninas. Esse dia ela falou assim para mim, ô Ju, você não pega a Rafaela na escola? Eu falei, pego. Que ano que a Rafaela tá? Porque eles perguntam o nome e o ano. Mas você não sabe? Eu falei, não sei. Mas Ju, eu falei, não sei. Não adianta você ficar me perguntando, que eu vou nem tentar arriscar, porque eu não sei. Ela é o meu auxílio. Se eu consigo entrar na loja 8 horas da manhã e sair de lá às vezes 7, 8 horas da noite, atendendo clientes, fazendo as coisas, é porque ela está cuidando de todas essas coisas que eu não dou conta de cuidar e também nem quero. Não é minha praia. Ficar em porta de escola pegando criança, não. Igreja, ela é o meu auxílio forte. Ela é o meu suporte, e eu entendi que no propósito de Deus para minha família, eu trabalho e ela cuida da casa, é assim que funciona. Enquanto eu lutei com ela lá atrás, quando eu me casei, para que ela trabalhasse, para que ela arrumasse um trabalho para me ajudar nas contas, as coisas não davam certo, até que um dia eu falei, para Simone, pelo amor de Deus, fica em casa. Pelo menos eu não crio expectativa do teu salário, eu sei que eu tenho que trabalhar com o meu, e vai dar certo. Igreja, e deu certo. E se eu parar para analisar as minhas orações, quando eu era solteiro, que eu orava para uma esposa, eu vou ver que o que eu pedia era o que eu tenho hoje. Mas o que acontece? Nós esquecemos os propósitos, esquecemos as orações, esquecemos aquilo que pedíamos. E aí é onde nós não temos o auxílio. Por quê? Porque inferiorizamos, nós pisamos naquela que deveria ser o nosso auxílio, naquele que deveria ser o nosso auxílio, porque isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher. Algumas verdades, o plano de Deus é parceria, não competição. Eu não estou competindo com ninguém. O que eu entendi dentro da minha casa é, o que eu sou falho, ela é boa. O que ela é falha, eu sou bom. Então um completa o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender claramente. Quem gosta disso vai saber mais ainda. Quando você vai no mercado lá, ou na loja de brinquedos lá, e compra um quebra-cabeça. A hora que você abre ele e joga as peças, aquelas peças não têm significado nenhum sozinha. Você olha aquele monte de peças, você não entende nada. Mas conforme você vai montando, conforme você vai colocando, encaixando elas nos lugares, o que forma? Uma bela imagem. Sozinha não tem significado, mas colocada junto e alcançando o propósito de montar o quebra-cabeça, forma uma bela imagem. Nas nossas vidas nós precisamos entender que nós temos que ter pessoas que nos completem. Eu sempre dou esse exemplo também, principalmente para quem vem falar comigo lá na loja. As pessoas às vezes vêm em mim e falam assim, pastor, está ficando os bons vídeos lá da loja, né? Que legal, bem feito. Eu falei assim, eu sempre falo, eu só sei falar, mais nada. E às vezes até eu falar, a minha filha me corrige. Às vezes até eu falar, ela fala, não pai, falou bobeira aí, vamos gravar de novo, fala assim, assim, assim. Mas eu sei aparecer na frente do negócio lá e falar. Mas editar, colocar bandeirinha, fazer enquete, essas coisas, não sei nada. Não sei nada. Esses dias o meu irmão me pediu uma parafusadeira para me levar lá na casa dele. Ele falou, mas você não viu a mensagem? Eu falei, Tato, eu nem sei onde está meu celular. Eu nem sei onde está meu celular. Para você ter uma ideia, eu estou sem celular. Porque eu falei, eu nem trouxe. Eu não sei mexer, não gosto. A Priscila falou, ô Ju, reposta lá o que eu pus lá do Dia da Mulher. Eu falei, Priscila, liga lá para a Emanuele e fala para ela fazer isso aí. Eu não sei.
Outro dia tinha uns irmãos da igreja aqui, as irmãs me ajudando aí a repostar, a fazer, mas não adianta, é uma coisa que eu não gosto. Então a Emanuele me completa nisso daí, ela me ajuda, só que nós não entendemos o propósito, achamos que somos o melhor, e não entendemos que Deus nos criou para um completar o outro, um ajudar o outro. O que eu sou falho, ela sabe, o que ela é falha, eu sei. Nós precisamos entender que nós todos somos parte de um quebra-cabeça, e quando nós encaixamos as peças nos lugares corretos, formamos uma bela imagem. Quando nós conseguimos nos encaixar, tudo vai bem. Mas enquanto nos acharmos melhor, superiores, não vai dar certo, porque nós somos limitados, nós somos pessoas limitadas. O casamento nada mais é, igreja, que uma aliança de propósitos, uma aliança onde existe um propósito. Vamos lá, Gênesis 2, 24. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nós entendemos que Deus estabelece o princípio da família. Ele cria o princípio da família, e eu quero ler algumas coisas importantíssimas para vocês. Primeira coisa que esse versículo fala, de separação. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Tem que haver separação, tem que haver essa nova etapa das nossas vidas. É um propósito de Deus que famílias sejam estabelecidas. Tem que quebrar este vínculo. Mães, vocês precisam entender que os seus filhos, uma hora tem que voar, uma hora tem que criar asas. As pessoas precisam entender que os filhos não, você está criando para o mundo, você está criando para a sociedade, não para você. Uma hora vai haver a separação, e você precisa deixar ele fluir, você precisa deixar ele ir. E filhos, vocês precisam desmamar também, que tem alguns que não largam o osso, que mesmo casado ainda depende de tudo do pai e da mãe, ainda depende de tudo da família. Como é que Deus vai suprir a sua necessidade, se você já arrumou uma forma de fazer isso? Lembra que eu falei ali atrás? Quando você busca o suporte humano, você vai ter dificuldades. Agora, quando Deus prepara o suporte, porque Ele está vendo a tua necessidade, não vai ter problema. Por quê? Porque Ele sustenta, Ele ajuda. Outra coisa que nós temos que entender, nesse versículo que nós acabamos de ler, de Gênesis 2, 24, outro princípio importantíssimo, união. Unir-se à sua esposa. Ou seja, agora é você e seu cônjuge. Agora é você e a pessoa que Deus escolheu para estar ali contigo. Não tem mais outras pessoas. Agora a sua família é sua esposa, a sua família é o seu marido, agora a sua família são os seus filhos. Nós precisamos entender que no propósito de Deus, o homem deixa a sua casa e forma uma nova família, e agora a sua família é aquela que está debaixo do seu lar. Não estou dizendo aqui que você tem que desamparar seus pais, de maneira nenhuma. O próprio Jesus ensina isso, e cobra dos fariseus e saduceus, que eles davam dízimos e as ofertas, e diziam que o seu salário era corbã. Corbã é consagrado ao Senhor, para não ajudar os seus pais, seu pai e sua mãe que estavam em necessidade. Jesus fala, vocês estão fazendo errado, vocês têm que honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe, os seus dias se
Não estou dizendo aqui que você tem que desonrar seu pai e sua mãe. Não estou dizendo aqui que você tem que abandonar o seu pai e sua mãe. Não estou dizendo aqui que você tem que deixá-los à reveria. Não. Mas você tem que aprender a ter uma família. Você tem que aprender a ter uma realidade. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês do que eu estou tentando dizer aqui. Eu e a Simone brigou, vou lá no meu pai e na minha mãe chorar as pitangas? Vou lá levar problema para eles? Não, resolvo dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe nem sabem o que a gente passa. Nem sabem o que acontece. Sabe por quê? Eles têm os problemas deles, eles têm as dificuldades deles. E eu não vou levar mais. O que eu tenho que resolver dentro de casa. As minhas necessidades, eu vou resolver dentro de casa. E é assim que a coisa funciona. Igreja, nós temos que aprender a ter uma aliança dentro da nossa casa. E não levar o problema para os outros. Você resolve dentro de casa. Você resolve junto com o seu cônjuge, junto com a sua família. Quantas vezes nós não passamos dificuldades financeiras, porque nós dependemos de vendas, nós dependemos de faturamento, porque nós vivemos não de um salário fixo. E eu falei, Simone, Emanuele, Rafaela, vem cá. E abraçamos uns aos outros e oramos juntos. Porque se eu não ganho, a Simone padece, a Emanuele padece, a Rafaela padece. Então, todos dependem. Então, juntos nós oramos, juntos nós buscamos. Mas quantas pessoas não entendem o princípio da família? Agora o problema é lá na tua casa, não é dos seus pais. Agora o problema é lá entre você e o seu cônjuge, não com seus familiares. E nós temos que buscar ajuda onde? Em Deus, não no homem, não nas pessoas, porque eles não vão saber te ajudar. E por último, que também este versículo nos ensina, aliança. E ambos tornarão uma só carne. Uma só carne. Igreja, isso é uma coisa até para uma pregação específica, mas vamos dar uma pincelada aqui. A partir do momento que o homem e a mulher se deitam numa cama e têm relações sexuais, isso é ciência, não é Bíblia. A ciência diz que eles liberam sangue, e uma aliança é feita com derramamento de sangue. É por isso que a Bíblia cita que ambos se tornam uma só carne. Porque eles fazem uma aliança de sangue. É por isso que a Bíblia condena a prostituição. É por isso que a Bíblia condena o adultério. E quando a pessoa se relaciona com vários parceiros ou parceiras, porque pode ser um homem ou uma mulher, ele está fazendo alianças de sangue com aquela outra pessoa. E ele está trazendo para si, como também aquela pessoa recebendo, os problemas, as dificuldades. É por isso que em Pedro a Bíblia fala, seja o seu leito sem mácula. Ou seja, na tua cama, com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu cônjuge, pode ir que não tem problema nenhum. Porque está abençoado, está guardado. Existe uma aliança de sangue entre vocês e está feito. Agora, fora, você atrai todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade, todo tipo de adversidade. E as pessoas às vezes não entendem isso. E ficam brincando com certas circunstâncias que vão trazer problemas, que vão gerar problemas. Igreja, Deus viu a necessidade do homem. E não era o problema o pecado, não era o problema a dor, não era o problema
as circunstâncias que envolvia ele, mas o problema era a solidão. Não é bom para o homem ficar só. Não é bom para o homem que ele esteja só. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Igreja, hoje Deus pode estar aqui restaurando casamentos, restaurando relacionamentos. Hoje Deus pode estar aqui tratando com pessoas que não entenderam o propósito para a vida delas, porque se acham melhor, se acham superiores, se acham... Nós precisamos entender, igreja, que nós fazemos parte de um quebra-cabeça. Nós fazemos parte de um grande quebra-cabeça. E sozinhos não temos significância nenhuma. Ninguém nem entende. Mas encaixado no lugar certo, criamos uma boa imagem. Criamos um propósito, que é transmitir aquela imagem. Precisamos entender que Deus tem um propósito em tudo que Ele fez. Então você está com o seu cônjuge, é um propósito. O seu cônjuge está onde ele está, é um propósito. Entenda isso. Honre isso. E Deus vai te ajudar. Deus vai te capacitar, e Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe aquilo que está faltando, assim como Ele olhou para o homem e viu que não era bom que ele estivesse só, e fez uma ajudadora. Amém? Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Grupo de louvor, pode vir aqui no altar. Feche os seus olhos. Eu não sei como é que está o seu relacionamento, eu não sei como é que está a sua vida, mas hoje, como eu disse, Deus pode estar restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja junto com ele. Igreja, Deus se importa com as nossas necessidades. Ele viu que Adão tinha uma necessidade. Ele está olhando para você hoje e Ele sabe que você tem uma necessidade. O casamento é um projeto divino com propósitos. E o propósito é uma família. E o que é uma família, igreja? É um pelo outro. A pastora contou o testemunho dela aqui, esses dias para trás, e ela contou também de novo na quarta-feira, porque algumas pessoas, ela contou na quarta e contou no domingo, porque algumas pessoas não estavam, sobre o problema do nódulo, de câncer, essas coisas tal. Eu sou um cara que para essas coisas eu tenho uma dificuldade tremenda, igreja. Tanto é que na pandemia muitas pessoas me interpretaram errado, achando que eu não estava nem aí, mas é que eu confio muito nessa área. Tem outras áreas que eu sou falho e fraco, mas nessa área eu sou uma pessoa muito confiante. Tanto é que o diabetes está lá em cima e eu estou tomando coca, eu falo, não morro de diabetes. Vou tomar coca. Pessoal, bato um carro e morro e chego lá no céu e falo, não tomava coca para morrer de acidente? Devia ter tomado a coca então, né? Então, essas coisas para mim, eu sou muito forte. Um dia eu abracei a Simone e eu falei, Simone, você pode estar achando que eu não estou nem aí para o que você está passando. Você pode pensar que eu não estou dando a devida atenção por essa situação aí. Mas eu estou orando toda madrugada, eu estou colocando isso em oração em todo momento, eu não demonstro, mas eu estou firme nesse propósito. Tanto é que a hora que você me falou, o que eu falei para você? Não fique esperando o SUS não, marca tudo no particular e faz. O que tiver que fazer, mas os exames, não tem problema,
marca e faz. Não fica sofrendo não, para esperar marcar, para esperar, não, já vai lá, já resolve tudo. Falei, eu estou contigo nesse negócio aí, eu não demonstro, você não vai me ver chorando nos cantos, você não vai me ver triste, não, mas eu estou em oração, porque nós somos uma família, eu estou sofrendo do meu jeito. Você acha que o diabo não vinha de vez em quando? Vou levar ela, e você vai fazer o quê? E eu falava, não sei, porque eu não sei fazer nada, eu estou ferrado, mas estou confiante, vai dar certo. Outra coisa, igreja, quando Deus prepara alguém para as nossas vidas, não é apenas para companhia, não é só para estar contigo, é para cumprir um propósito. Quando Deus coloca alguém perto de você, quando Deus coloca o teu cônjuge ali, é para completar o quebra-cabeça, para formar uma bela imagem de uma família. Igreja, nós precisamos entender, para que nós não venhamos a sofrer. Nós precisamos entender, para que nós não venhamos ter dificuldades. A Emanuele falou para mim essa semana, você sabe que a hora que você chegar em casa, a mãe quer que você vá com ela lá na van para comprar as cortinas do apartamento, né? Eu falei, sei. E você vai? Eu falei, eu não quero ir lá, não quero gastar com cortina, mas vou ter que ir, porque eu prefiro gastar o dinheiro e ter paz do que não ter paz. Eu sei que você não quer ir. Eu falei, não quero, o apartamento não é meu, o apartamento é alugado, vou gastar 800, R$1.000 com cortina, para depois deixar tudo lá, mas é melhor pagar e ter paz, do que ficar escutando essa mulher falando o dia inteiro que não pôs a cortina no apartamento. Entenda os propósitos, igreja, entenda. Mas eu falei para ela ir lá e resolver isso. Não, a Emanuele falou, você sabe que ela está te esperando para você ir com ela. Ela podia ter ido. Ela sabe a senha do cartão, ela sabe todas as coisas, ela podia ter resolvido, mas ela queria que eu fosse junto, queria que eu estivesse lá. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem num casamento. É por isso que sofrem, é por isso que passam dificuldades, é por isso que deixam de receber as bênçãos do Senhor na sua vida. Eu falei, eu sei que ela está me esperando lá para isso, e eu chegar, nós vamos. Mas você quer ir? Eu falei, não quero. E fui de cara amarrada, fui brabo, mas fui. Aí hoje ela veio, ela falou assim, você vai pôr as cortinas? Eu falei, hoje não, porque não tem as buchas. Mas você não sabia que tinha que ter as buchas? Eu falei, eu sabia, mas eu esqueci. Então não tem as buchas, aí não tem como pôr as cortinas hoje. Mas amanhã nós colocamos essa cortina aí, para ficar sossegado. A cortina está aí, nós vamos colocar. Igreja, casamento. Não é difícil entender. É só a gente querer. Pastor, mas eu tenho que gastar. Deus sabe que você tem necessidades, que você precisa pagar, e Ele vai te ajudar. Por quê? Por causa da palavra Ezer do hebraico, você vai ter um auxílio forte, você vai ter um suporte em oração. Se eu não compro a cortina, ela fala, aquele desgraçado que não comprou a cortina, que ele se ferre, que ele se lasque, eu ia falar outra palavra aqui, né? Agora não, comprou a cortina, ela fala, não, Deus abençoe, ele comprou a cortina lá, deu certo, tal. Igreja, é isso, é suporte, é propósito, é entender que Deus tem o controle de todas as coisas, preparou a pessoa para estar ali com você, e Ele vai te auxiliar. Entenda a pessoa, entenda aquela pessoa que está do seu lado, seja o seu marido, ou seja a sua esposa, entenda, e faça o que tem que ser feito. Aí você pode falar, nossa pastor, mas gastou lá o dinheiro. Verdade, só que eu ia gastar para pintar o apartamento, que isso aí eu queria, porque eu odeio morar em lugar sujo e em lugar desarrumado. Eu não gosto de pisar num lugar e ter terra.
Tanto é que eu ando de chinelo, para cima e para baixo, eu não ando descalço praticamente. E o apartamento pintar era um desejo meu. E quando eu decidi pintar, quem que estava lá comigo, com o rolo, com a tinta, com tudo lambrecada? Eu e a Simone, economizamos no pintor e gastamos na cortina. Amém? Entenda, igreja, que Deus coloca um auxílio para você. Seja você homem, seja você mulher, Deus coloca uma pessoa para estar com você, para cumprir um propósito. E se você entende isso, tudo vai bem. Deus conhece as necessidades, Ele acrescenta. Agora, se você não entende isso, você sofre, você padece, porque você se acha a última bolacha do pacote e não é. E como eu sempre falo, para quando as pessoas vêm tirar informações comigo ou conversar comigo, cuidado, porque tem muita gente orando para estar onde você está e você está reclamando. Tem muitas pessoas que gostariam de viver o que você está vivendo e você está reclamando. Amém? Vamos orar? Venham as mulheres aqui à frente, vamos ungir todas elas. Pastora, vem aqui ungir as mulheres. Amém? Enquanto eu vou estar orando, a Simone vai estar ungindo vocês e vai ser uma bênção, amém? Lembrem-se, igreja, Deus criou todas as coisas e viu que era bom, mas a hora que Ele chegou em nós, no homem, Ele falou assim, não é bom que esteja só, não é bom que esteja solitária. Amém? Enquanto eu vou estar orando, já vou também encerrar o culto, a Simone vai estar ungindo. Você quer falar alguma coisa, Simone? Amém. Então vamos lá.